paz do Mestre esteja conosco nesse momento que nós vamos refletir sobre uma carta aos Romanos, um versículo evangélico na carta aos Romanos. O que é essa carta aos Romanos? Carta aos Romanos, ou epístola e carta é a mesma coisa, foi escrita pelo apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. O que é gentios? Aqueles que não são judeus. Paulo, nas suas viagens, fez algumas viagens pelo Império Romano, ele ia criando essas igrejas, não é construção, né? Não é templo. Ali a construção é toda no amor, aquelas pessoas que se reuniam, então um grupo de pessoas que se reunia para escutar o evangelho. Vamos lembrar que quando temos grupo de pessoas, muitas pessoas ali envolvidas, nós vamos ter desentendimentos, nós vamos ter brigas, nós vamos ter fofoca, nós vamos ter difamações, nós vamos ter desânimo, né? Vontade de desistir do que estamos fazendo. Isso acontece com grupos de pessoas, tanto lá no século I como hoje, no século XXI. É a mesma coisa, esse grupo de pessoas, às vezes acontece tudo isso. Então Paulo, como era muito sábio, né, muito tranquilo, com muito bom senso, ele mandava essas cartas a essas igrejas, né, para apaziguar, e mandou os romanos lá no ano 57 depois de Cristo. Ele manda essa carta para Roma para, vamos orientar essas pessoas, né, como ele mandava para orientar todas as igrejas que ele criou ao longo desse período que ele esteve conosco no século I. E nesse versículo específico, fala-se assim: não vos deis ares de sábios. Está lá em Paulo, aos Romanos, no capítulo 12, versículo 16. Como dar ares de sábio? Porque muitas pessoas, elas se mostram sábias, parecem sábias, mas não são, né? Na realidade, o que fala ali é o orgulho, fala a vaidade, né? E o que é essa sabedoria e ser sábio? Ser sábio é possuir conhecimento, ter conhecimento, mas é além disso, é conseguir empregar esse conhecimento, né? Tanto na sua vida, nas suas ações, é entender esse conhecimento, saber empregar através de uma virtude muito interessante chamada discernimento. Esse discernimento, que é essa virtude, que somos assim convidados a, vamos dizer assim, exercitar nas nossas encarnações, é quando nós conseguimos, através do discernimento, saber o que é bom e o que é ruim. Parece simples, mas às vezes não é. O que é bom, só para a gente ter entendimento? É aquilo que está conforme a lei de Deus. E qual lei de Deus? A maior delas, que é a lei do amor. Aquilo que não condiz com a lei de Deus, que está o oposto, é aquilo que é mal, né? Podemos reverter isso? Sim, né? Podemos reverter através das nossas escolhas. Então nós temos oportunidade, às vezes, das nossas escolhas, escolhemos a todos os momentos, de escolher aquilo que é bom para nós e para os outros e o que é mal, né? Então, Paulo, ele fala isso para não aparentar a pessoa ser sábia, né? A realidade, ele chama todos nós à autenticidade, aquilo que realmente somos, né? Que é uma virtude também. Ele chama principalmente a modéstia, né? Porque o orgulhoso é aquele que não tem a modéstia, não tem a humildade. Vamos apenas diferenciar o que é modéstia e o que é humildade, porque são virtudes diferentes. Modéstia é aquilo que é simples, simples na vida. Por exemplo, Jesus tinha essa simplicidade. Jesus, eu vou falar, mas Jesus tinha todas essas virtudes, né? Espírito puro, como Jesus, tem todas as virtudes. Nós é que ainda precisamos adquirir essas virtudes através do exercício da nossa vida. Então, às vezes, nós vamos vir aqui para uma encarnação para desenvolver uma virtude apenas, ou duas, no máximo 3, desenvolver um pouquinho, né? Para alcançarmos um dia essa pureza espiritual. Mas Jesus tinha todas, mas ele tinha a modéstia, que é a simplicidade. Por exemplo, a simplicidade nos seus ensinamentos. Vamos olhar os ensinamentos de Jesus, nós vamos ver toda a simplicidade que é. As parábolas, os ensinos, né? Tudo que ele fala é muito simples. Às vezes a gente vai ler, por exemplo, um livro, espiritualidade, é tão complexo, né? A pessoa complica tanto.
Saia disso, né, gente? Porque essas coisas espirituais nós devemos levar na simplicidade, como Jesus ensina para nós. É simples, a gente tem que ter tranquilidade de entender. O negócio complicou, vamos nos afastar e vamos buscar essa modéstia, porque aí pode ser o quê? Esse falso sábio, né? Esse falso profeta, como dizem tantos por aí. Mas sim, as coisas espirituais, elas são o quê? Simples, como Jesus, que nasceu numa manjedoura, conviveu com pessoas simples, conviveu com pecadores, com publicanos, com prostitutas, com pessoas mais simples, não conviveu com a realeza, ele conviveu com as pessoas simples, porque ele tinha essa modéstia, essa simplicidade, essa aparência, né? Porque modéstia é aquilo que a gente normalmente aparenta também. Diferente da humildade. A humildade é uma coisa mais interior da gente. É aquilo quando a gente sabe as nossas limitações, aquilo que nós possuímos através desse olhar interior, o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim, e eu entender as minhas limitações, principalmente essa humildade perante o Criador, né? De nós nos colocarmos onde nós realmente estamos, né? Por isso, autenticidade, modéstia, humildade, tantas dessas virtudes que nós somos convidados a ter. Vamos lembrar que Deus possui tudo também, né? Deus tem toda a sabedoria divina, a sabedoria de Deus. Deus tem a onisciência, isso é, ele sabe tudo o que acontece na nossa vida, tanto externa como interna, ele conhece todos nós internamente. Então Jesus, ele traz para nós essa modéstia, né? Ele mostra para nós nesse versículo que antes de nós aparentarmos sermos sábios, que às vezes não somos, e muitas vezes não somos mesmo, a gente aparentar e trabalhar dentro de nós, não só na aparência, mas sermos o quê? Modestos, sermos simples, sermos humildes. Modéstia às vezes se confunde com humildade, mas sermos humildes, trabalhar essas virtudes dentro de nós. Enquanto nós estamos aqui a caminho, né, nessa sequência da nossa evolução, há a importância de nós trabalharmos muito essas virtudes, não só essas. Por exemplo, temperança, que é uma virtude muito ligada à modéstia. Modéstia, ela leva ao equilíbrio, é um equilíbrio. Virtudes a gente deve buscar o equilíbrio, não tanto lá, nem tanto cá, mas equilíbrio. Ela está junto com prudência. Modéstia está junto com prudência, com temperança, que é a gente equilibrar os nossos desejos. Então a modéstia entra muito com a temperança, né? São Tomás de Aquino, que é um filósofo maravilhoso, né? Ele mostra muito isso, ele passa as virtudes, né? Ele explica as virtudes. Então a virtude da temperança com a modéstia, que equilibra na realidade a temperança, esses nossos desejos, né? Busca desse equilíbrio. Então, todas as virtudes, elas trabalham muito juntas. E muitas vezes, quando a gente desenvolve uma, a gente está desenvolvendo outra também. Então, eu espero que esse versículo de a gente não aparentar ser sábio, mas a gente saber os nossos limites, que é importantíssimo, através de nós usarmos a modéstia, a gente consiga refletir o que nós estamos sendo perante o outro. É claro que nós buscamos o conhecimento, a evolução espiritual, é o desenvolvimento, a busca do conhecimento, né? A parte intelectual e a parte moral através do amor, né? Que nós vamos chegar lá. E vamos chegar lá na sabedoria. Vamos ver que tem pessoas que são idosas, por exemplo, que não têm sabedoria. Não tem sabedoria, né? Não trabalhou os seus erros, porque nós cometemos erros, mas nós temos que refletir sobre ele. Uma pessoa orgulhosa, egoísta, ela nunca vai refletir sobre nada, muito menos pelos seus erros, porque elas se acham perfeitas, né? Aquelas pessoas que se acham perfeitas, sábias, né? Perfeitas, elas não vão refletir sobre os seus erros, e nós cometemos erros a todo tempo, né? A Bíblia mostra isso, nós somos pecadores, como diz. Pecador, pecado é errar o alvo, nós pecamos toda hora, erramos toda hora, mas somos convidados ao que? Refletir por nossos erros e aprender com eles, não só os nossos erros e acertos, e com isso a gente chegar à sabedoria,
Então, tem muitas pessoas idosas, muito jovens, não tem sabedoria, não tem essa escolha, não sabe escolher, não tem discernimento, né? Não vê os seus erros, porque se acha já perfeito. Então, nós somos convidados à reflexão, refletir e meditar sobre a nossa própria vida, aquilo que fazemos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e principalmente também as nossas ações. Boas reflexões.